nossa vida essa noite. Pessoal, vamos recapitular. 1 Coríntios capítulo 7, amém? Nós dividimos essa carta em 3 sessões. A primeira sessão, cristãos casados com cristãos. Nós falamos tudo a respeito de cristãos casados com cristãos, né? Amém? Falei que havia dois extremos ali na cidade de Corinto, né? Que o primeiro grupo pensava que o sexo é pecado, mesmo no casamento. Esse grupo defendia que o celibato é um estado moralmente superior ao casamento. E havia o segundo grupo também, talvez formado pela maioria dos judeus. Julgavam que o casamento não era opcional, mas obrigatório. Amém? Para eles, o celibato era uma posição moralmente inferior ao casamento. Amém? E Paulo precisou mostrar ali que tanto um como o outro não estava totalmente certo, porque o que valia mesmo era o dom da pessoa. Se ela tem o dom de permanecer solteiro, glória a Deus. Se ela tem um dom de casar, que ela case, né? Depende do dom dessa pessoa. Amém? Depois nós dividimos a carta em 2 tópicos. Primeiro tópico, em primeiro lugar, a pureza do casamento. Aí nós tratamos da pureza do casamento. Falamos que é proibido a poligamia no casamento. Casamento é monógamo, casamento é dentro da monogamia, né? Não pode ter mais do que um parceiro, tem que ser um parceiro só. Falamos que é proibido a união homossexual, né? que era algo comum no tempo de Paulo, ali em Corinto, era algo muito comum, e Paulo teve que colocar uma regra, porque podia correr o risco de vir esse problema para o casamento. Paulo também disse que o celibato obrigatório, amém, é proibido, que ninguém pode impor um celibato, né? Ninguém pode obrigar as pessoas a celibatarem. Paulo também destaca a completa mutualidade nos direitos conjugais. Falamos também sobre isso. O que mais que nós falamos aqui? Recapitulando, Paulo afirma a capacidade dos casais se absterem temporariamente das relações sexuais, quer dizer, se for para dar um tempo na relação sexual, só se for com oração, e os dois combinando, e os dois de acordo, né? O casal estando de acordo. Paulo também tratou a respeito desse assunto. Amém? Tá. Falamos primeiro da pureza a pureza do casamento, e o segundo é a duração do casamento, né? Paulo ele fala que o casamento é até que a morte os separe, amém? Ele responde a 2 perguntas: o que fazer se eu estiver arrependido de ter casado? Ele responde essa pergunta. A segunda pergunta é: o que deve fazer quando a situação se torna insustentável? Ele responde essa pergunta também. Ele orienta a respeito disso. Deixa eu ver o que mais aqui que nós aprendemos. Agora nós entramos na segunda sessão. A primeira sessão foi cristãos casados com cristão. Boa noite, Ana Rocha. Eu estou recapitulando, viu, pessoal? O pessoal está recapitulando enquanto o pessoal está chegando, tá? Segunda sessão nós tratamos sobre cristãos casados com não cristãos. E aí nós falamos sobre algumas coisas, amém, que Paulo tratou a respeito de cristãos casados com não cristãos. Né? Falamos a respeito disso, isso foi a segunda sessão. E
nós entramos, tocamos aqui também na última sessão, amém? Está aqui, a última sessão, terceira sessão, cristãos não casados. Aí ontem nós começamos a falar sobre cristão solteiro, solteira, viúvo e viúva, né? Paulo ensina a respeito do solteiro, da solteira e assim por diante. E nós fomos indo, até que nós paramos aqui. É onde nós vamos entrar, amém? Aonde nós vamos entrar hoje, nesse assunto aqui, amém? Paulo tem 5 recomendações a respeito do casamento, tá? 1 Coríntios 7, 26. 7, 26. Isso. Nós vamos começar aqui, tá bom? 1 Coríntios 5, 7, 1 Coríntios 7, versículo 26. 1 Coríntios 7, 26. Tá bem? Olha a Roseli aí. A Roseli, irmã da Meire. Deus abençoe, Roseli. Que Jesus derrame a sua bênção, né? Quanto tempo que você não aparece, Roseli? Tava com saudade da Roseli, né? O anjinho dela. Deus abençoe. Roseli e o seu anjinho. Jesus derrame bênçãos sobre sua vida. Vamos ver aqui as 5 recomendações de Paulo. Vamos dar uma olhada, né? Das 5 recomendações de Paulo. 1 Coríntios 7, 26. Acharam? Achemos. Quer ler? Pode ler, pastor. Quer que ler aqui? Pode ler. 7, 26? Isso. Tenho, pois, por bom... É isso? Isso. Vou pegar essa aqui, que essa aqui tá maior a Bíblia. 7, 26, né? Isso. Tenho, pois, por bom, por causa da instante necessidade, que é bom para o homem o estar assim. Se você está solteiro, fique solteiro. Se você está casado, não saia do casamento. Tá bem? Fique na posição que você está. Né? Tem graça para isso, né? Isso, ele coloca isso. Tendo em vista as dificuldades do nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão. Essa foi a primeira recomendação do Paulo. Segunda recomendação, 1 Coríntios 7, 27. Quer ler? Pode ler, pastora. 7. Isso. Estás ligado à mulher, não busques separar-te. Estás livre de mulher, não busques mulher. Amém? Se você já tem esposa, não procure se separar. Se não tem esposa, não procure se casar. Amém? Então, essa recomendação é: não procure casamento, fique na tua posição. Tá certo? Terceira recomendação, 1 Coríntios 7, 28. Mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Todavia, os tais terão tribulações na carne, e eu queria poupar-vos. Na linguagem de hoje diz assim: se contudo vier a se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais terão de enfrentar dificuldades, e minha intenção é poupá-los disso. Lembrando que o pano de fundo, amém, do momento, da época ali, eram dias muito difíceis. Por isso que Paulo está falando a respeito de poupá-los, né? Queria poupá-los. Então vejamos aqui. 1 Coríntios 7, 32. 1 Coríntios 7, 32. E bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Linguagem de hoje. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado
tem mais tempo para se dedicar ao amor do Senhor, em pensar em como agradá-lo. Amém? Tá? Então a quarta recomendação significa que você vai ter preocupações adicionais se você casar. Amém? Se você ficar solteiro, tua preocupação maior será só servir ao Senhor. Se você casar, você vai ter que se preocupar em primeiro lugar com o teu casamento e depois do Senhor. Quer dizer, você vai acrescentar algo a mais na tua vida. Quinta recomendação, 1 Coríntios 7:34. A diferença entre a mulher casada e a virgem. A solteira cuida das coisas do Senhor para ser santa, tanto no corpo como no espírito. Porém, a casada cuida das coisas do mundo, em como a de agradar ao marido. Linguagem de hoje. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em como agradar seu marido. Quer dizer, a responsabilidade dela é muito maior do que a da solteira, né? O coração do casado está fragmentado, dividido, né? O cônjuge tem de cuidar das coisas do mundo, de como agradar a esposa e de como agradar o marido, né? Boa noite, Sandra Silva, boa noite, Patrícia Farias, né? E ele não vai ter tempo integral para cuidar das coisas do Senhor, num tempo de perseguição e de fuga. Amém? Paulo também vem muito a respeito do que está acontecendo no momento. Né? Então aqui tem uma explicação, né? Por que ele deu esse conselho? Fala aí. Era bom que ficasse solteiro. Ó. Acrescenta aí. Paulo provavelmente previu a perseguição iminente que o governo romano logo empreenderia contra os cristãos. Ele deu este conselho prático porque ser solteiro significava menos sofrimentos e mais liberdade para entregar a vida à causa de Cristo, a ponto de morrer destemidamente por ele. O conselho de Paulo revela sua dedicação e devoção à divulgação das boas novas. Então, que nem é por causa da situação que eles estavam, né, passando ali, o governo romano iria começar a perseguição. Né? É o que eu chamo de pano de fundo, isso, né? Ele estava querendo, assim... O que estava acontecendo nos dias, né? Isso, nos dias, por isso que ele deu esse conselho. Esse conselho de Paulo sobre não casar, melhor não casar e tal. Amém? É que ele estava prevendo a perseguição, estava prevendo as lutas, as provações que os cristãos iam passar. Isso. E seria muito difícil o cristão passar tudo que ia passar e ainda por cima casado. Né? Isso. Se nós não entendermos esse contexto, vamos pensar que Paulo é o maior defensor do celibato. E não era isso. E um grande crítico do casamento. Amém? Só que não é esse o ensino geral do apóstolo. Isso. Tá? Não é nisso que Paulo está pensando. Chamo a atenção repetidamente para isso, porque quando estudamos os outros textos de Paulo sobre casamento e família, ele nos conduz pelos caminhos mais encantadores dessa sacrossanta relação que é o casamento. O que Paulo escreve no texto em tela é em resposta às perguntas objetivas da igreja de Corinto. Precisamos levar isso em consideração para não chegarmos a conclusões apressadas e equivocadas. Amém? Tá? É que nem a questão do cabelo comprido da mulher, né? Que a gente ainda vai entrar nesse assunto. Né? Então, se a gente for levar em conta o que estava acontecendo lá, como era a cidade, né? A gente vai entender por que Paulo deu aquele tipo de doutrina, né? Então, quando lê, tem que ter cuidado, né, pessoal? Amém? A gente precisa entender
o que está acontecendo dentro do contexto. Amém? O que é que está acontecendo dentro do contexto? Bem, aqui nós falamos sobre a solteira, né? A mulher solteira, que é as virgens. Vamos falar agora sobre as viúvas. Vejamos o que Paulo ensina sobre as viúvas. Será que eu estou diante de alguma viúva aí hoje? Não estou vendo nenhuma viúva, né? Amém? As irmãs que estão aqui presentes, pelo que eu conheço, ou são solteira ou é casada, né? Mas viúva não tem nenhuma aí. Vamos lá. Vejamos o que Paulo ensina sobre as viúvas. Finalmente, Paulo traz uma palavra às viúvas e aos viúvos. 1 Coríntios 7, versículo 39 e 40. 1 Coríntios 7, 39 e 40. Pastor, lê na linguagem antiga, que eu leio na linguagem Qual é? É o 30 39 e 40. 7, 39 e 40. A mulher casada está ligada pela lei todo o tempo em que o seu marido vive. Mas, se falecer o seu marido, fica livre para casar com quem quiser, contanto que seja do Senhor. Será, porém, mais bem-aventurada se ficar assim, segundo o meu padecer. E também eu cuido que tenho o Espírito de Deus. Amém? Na linguagem de hoje, a esposa está ligada ao marido enquanto ele viver. Se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem quiser, desde que seja um irmão no Senhor, tá? Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente. E creio que ao dizer isso, lhes dou o conselho do Espírito de Deus. Amém? Tá? Então vamos ver agora aqui o comentário. Uma verdade importante a destacar é que o casamento é para toda a vida. O casamento deve durar enquanto dura a vida dos cônjuges. Enquanto viver o marido, enquanto viver a esposa, dura o casamento. Paulo nem cogita o divórcio aqui. Casamento não é um contrato de experiência, ele é para a vida toda. Outra verdade a destacar é que o casamento é só para esta vida e não para a eternidade. Aqui tem uma questão que foi tratada por Jesus, né? Amém? E quando morre, com quem que fica a mulher? Quando morre, com quem que fica o marido? Vão estar casados no céu também? Céu é céu. Vamos ver o que Paulo fala a respeito disso. A teologia mormon, os mormons pensam assim, a teologia mormon do casamento eterno, está em total desacordo com a palavra de Deus. Tem gente que acredita que vai continuar casado no céu. Isso é tolice. Você não vai ser marido da sua esposa, nem esposa do seu marido no céu. O casamento acaba com a morte. Amém? Com a morte e com o arrebatamento, né? Amém? No céu ninguém vai ficar casado, porque no céu a gente vai ser pessoas assexuadas. Amém? Pessoas sem sexo. Casamento não vai ter sentido no céu, tá? Casamento é só para essa terra aqui. Vamos lá. O casamento acaba com a morte. Certa feita, os críticos de plantão quiseram pegar Jesus no contrapé com uma pergunta de algebeira acerca do levirato. Falaram acerca da mulher que casou com 7 irmãos. Depois que todos morreram, ela também morreu. Então perguntaram para Jesus, quem vai ser marido dela lá no céu, uma vez que todos os 7 a desposaram? Jesus respondeu, errais, não conhecendo as Escrituras
nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. São, porém, como os anjos no céu, assexuados. Amém? Mateus 22, 29 e 30. Amém? Então, no céu não tem casamento. No céu, nós vamos se transformar seres assexuados como os anjos. Portanto, o casamento é para a vida toda, mas não para a eternidade. Ah, meu casamento é eterno. Não, teu casamento é até que a morte separe. Amém? Acaba com esse conceito aí, porque esse conceito de eternidade do casamento não existe. Viu? Amém? A turminha do casamento eterno aí pode tirar o cavalinho da chuva, viu? Porque você casou, morreu ou foi arrebatado, acabou o casamento. Amém? Viu, dona Leusa? Você não vai ficar casada com o Rogério do céu, não, viu? Casamento não é para eternidade, viu? Morreu, acabou o casamento. Foi arrebatado, acabou o casamento, viu? Dona Leusa, Dona Ana Margarete, né? Pode tirar o cavalinho da chuva. Dona Renata, pode tirar o cavalinho da chuva. Casamento é só aqui na terra. Ah, esse povo não é fácil, viu? Eu sei que você sabe, Leusa. Tô brincando com você. Você pensou que ia ficar casado com o Rogério do céu, né, Leusa? A Renata também pensou que ela ia ficar casada comigo no céu. Nunca pensei isso. Eu quero ver meu Jesus. Isso que eu quero. Meu Jesus. A Ana Margarete pensou que ia ficar casada com a Delce lá no céu, né, Ana? Olha, Ana, acabou, hein? Morreu, acabou. Foi arrebatado, acabou, viu? Oh, meu Deus. Portanto, o casamento é para a vida toda, mas não para a eternidade. É importante dizer que no casamento, homem e mulher se tornam uma só carne, mas não se tornam um só espírito. Outro detalhe, hein? Outro detalhe. Amém? O homem e a mulher do casamento se tornam uma só carne, mas não se tornam um só espírito. É uma só carne, não é só um só espírito, tá? Um só espírito nós se tornamos com o Senhor, amém? Somos um só espírito com o Senhor. 1 Coríntios 6, versículo 17, tá? Se formos um só espírito com o nosso cônjuge, então a morte não poderia dissolver os laços conjugais. Paulo dá 3 conselhos para as viúvas naquele contexto. Primeiro conselho, fiquem como vocês estão. Amém? Segundo conselho, se você não aguenta, case-se. Terceiro conselho, case-se, mas somente no Senhor. Case-se, mas somente no Senhor. Amém? Peter Wagner alista 5 aplicações práticas deste texto. Amém? A respeito do casamento. Tá? De tudo que nós tratamos aqui. Primeira aplicação prática. Vamos lá. Leve o dom do celibato a sério. Celibato é dom. Se você anseia pelo casamento, é porque não tem o dom de celibato. Amém? É por isso que a gente percebe que tem muito padre que acaba caindo. Por quê? Porque ele tem no coração dele a vontade de casar. Mas aí ele foi lá e aceitou o jugo do celibato. Amém? E aí agora ele está tendo problema, né? Sofre, né? Acaba sofrendo. E tem muitos que agora estão casando, né?
Por quê? Porque, assim, aguentou até certo ponto e depois casou. Exatamente. Ela aguenta. Né? Deus não fez Se a pessoa tem desejo de casar, ela não pode fazer um voto de celibato. Poxa, nem Deus aceita isso, né? Porque né? Celibato é um dom, amém? A pessoa realmente, ela precisa não ter desejo por sexo, ela não tem que querer casar, né? Se você não tem o dom do celibato, casa-se. O casamento é uma bênção e digno de honra entre todos. Melhor é serem dois do que um. Melhor é serem dois do que um. Eclesiastes 4, versículo 9. Né? E o próprio Criador quem disse, não é bom que o homem esteja só. Paulo diz que é melhor casar do que viver abrasado. Amém? Melhor é serem dois do que um. E o próprio Criador quem disse, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Paulo diz que é melhor casar do que viver abrasado. 1 Coríntios 7, versículo 9. Se você está para se casar, certifique-se que o seu futuro marido seja uma pessoa convertida. Amém? Essa aqui eu faço questão de repetir. Né? Se você está para se casar, certifique-se que o seu marido, o seu futuro marido ou esposa, seja uma pessoa convertida. Amém? Não vai casando num primeiro momento só porque ela frequenta a igreja. Olha, jovem, meu irmão, minha irmã, que é viúvo, viúva, jovem, solteiro, solteira, amém? Tá? Pessoa que está pensando em casar, amém? Não vai achando que só porque a pessoa frequenta culto, só porque a pessoa frequenta igreja, significa que ela é convertida, amém? Tome muito cuidado, sabe? A gente trata, amém, de certos problemas com as pessoas vêm nos procurar. Pastor, porque olha, eu vou me separar de fulano, eu vou me separar de fulana, eu vou me separar de ciclano. Por que você não casou no Senhor? Ah, eu pensei que ela fosse crente. Eu pensei, porque ela frequentava a igreja, porque ele frequentava a igreja, eu pensei que ele fosse diferente. Oh, meu irmão e minha irmã, por isso que você não pode casar no primeiro momento, não. Você tem que procurar saber quem é a pessoa. Descobrir ela realmente, amém? No comportamento dela. Não é a questão sexual, né? É a questão de comportamento. Qual é o caráter? Como que ela trata o pai dela? Como é que ele trata a mãe dele? É isso que você tem que ver. Qual o relacionamento que ele tem com Deus e com a igreja? Porque casa, às vezes, achando que o cara é crente ou que a mulher é crente, aí o cara vai para a igreja e ele não quer ir. Aí fica empacando a vida espiritual. Exatamente. Pastor, não quer nada. Porque tem outra coisa, né, pastora Renata? Não, tem muito. Tá cheio de gente esperta. Tem. Amém? O que elas fazem? Elas querem casar e sabem que dentro da igreja as mulheres são pessoas de princípio. Direita, né? Homem também de direito. Homens de princípio, mulheres de princípio. Isso. Então o que essas pessoas fazem? Se toca na igreja para arrumar casamento. Até se batiza. Até se batiza. Né? Finge que é crente, dá uma de crente. Aí quando fisga o bonitinho e fisga a bonitinha, aí você descobre quem é. Amém? É o lobo em capa de quem é aquela criatura, não é verdade? Tá? Por quê? Porque ele apenas fingiu. Ele entrou na igreja para arrumar um casamento. Ela entrou na igreja para arrumar um casamento. E aí, meu irmão, aí tu tá com a bomba na mão e não sabe. Nós soubemos de um caso desse, né, pastor? Aí eu soube de vários, né? Não, mas soubemos de um de Cubatão, não é?
casou com a menina, fez o que fez. Ah, pastor, eu entrei na igreja, deu o testemunho dele, entrei na igreja para casar com uma crente porque eu era muito galinha aí fora, é o que ele usava a expressão, muito Isso. mulherengo. E ele fez, aí casou com a menina, casaram lá. O que ele fez agora? Largou ela para ficar com outra. Exatamente. E ele falou que ele casou e entrou na igreja para casar com uma crente. E aí? Exatamente. Tem muitos disso, tem muito homem como uma mulher também. A moça e o moço tem que ficar esperto. Tem que orar. Orar. Não é sair Também orando e bem. buscar o conselho do pai, da mãe. Entendeu? Tem também, pastor, caso que nós também já pegamos. É. Entendeu? Da pessoa chegar e falar, pastor Valmir, eu pedi para Deus me dar um crente. Só que ela não era crente, e encontrou esse cara no mundo, na balada lá no mundo. Isso. E ele é filho de crente, desviado, lembra? Desviado. Aí ele puxou ela para a igreja e tudo, e ela achou que ele iria ser um belo de um crente. O que foi que ele fez? Ele só puxou ela para a igreja, colocou ela na igreja, e ele falou, não, eu não quero você saber da igreja, é tu que vai ficar na igreja, entendeu? Lembra de um caso que nós pegamos assim? Aí a menina achou que foi Deus que colocou aquele homem na vida dela, e não era um endemoniado. Se passa por crente. Eu tô falando pra tu que já minha peguei. mãe é crente, meu pai é crente. Eu já peguei cada caso, eu já peguei cada muito situação. enganadora, tem. Entendendo? E o pior, que ainda tem, desculpa, ainda tem um monte de gente boba. Tonta, que ainda cai no Dentro da laço igreja, sabe? Não procura conselho de pastor, É. sabe? Quando vai ficar noivo, quando vai casar, quando vai namorar, já chega assim, já dá um prato feito pro Vou pastor. casar. Pastor, vou casar. Com quem tu vai casar? Não sei nem quem é a pessoa que tu vai casar, né? Dá vontade de dizer assim, ó, não vou fazer teu casamento. Não vou fazer teu casamento. Dá vontade de fazer isso, né? Dá vontade de falar isso. Não vou fazer teu casamento, não. Procura outro lugar aí, porque eu não vou fazer, não. Dá vontade de fazer. Tamanha desconsideração que as pessoas têm com a gente. Amém? Tem com a gente. Entendeu? Fala, pastora. Pastor, e tem muito caso também, um exemplo, eu te conheci, aí tu é de uma igreja, eu sou de outra, entendeu? Aí o que acontece? Em vez da moça ir lá no pastor, do cara que ela gosta lá, saber quem é aquela ovelha. Pastor, eu estou querendo namorar com o fulano de tal, eu quero saber o senhor me dá referências dele? O pastor conhece a sua ovelha, ele conhece quem é quem dentro da igreja. Exatamente. E muitas das vezes o que acontece? Não quer nem saber, nem consulta o pastor ou o pastor da moça, entendeu, pastor? Aí o que acontece? Acaba se envolvendo. Mas ele era crente, entendeu? E às vezes nem o pastor conhece aquela pessoa que se diz que é da igreja dele. Está ali no meio da multidão. E nem sabe quem é. Não sabe, às vezes é um viciado, é um drogado que está ali no meio ali, entendeu? Não se libertou da cachaça, não se libertou da prostituição, não se libertou de vício nenhum. Eu estou ali, o meu pastor é o pastor Valmir, tu nem conhece o cara. Exatamente. Eu sou de igreja X, e não é crente, não é convertido. É que nem o moço e a moça apressada, né? Tem muito. Tá? Em vez de esperar em Deus, orar. para Deus mandar o casamento dele, não. Vai lá no mundo, pega a menina no mundo, de qualquer jeito, de qualquer maneira, e arruma o casamento e quer que você faça o casamento dele. Né? A menina faz a mesma coisa. Aí paga o preço. Tá? Arruma um incrédulo para casar e quer que a gente faça o casamento. E se você não faz o casamento, a família fica com raiva da gente. É de bico. Né? Fica com raiva da gente. É uma coisa assim muito chata mesmo. A gente temos vivido dias muito difíceis, né? E pastor, a própria Bíblia, o que ela fala? Jugo desigual. Como é que você vai abençoar uma ovelha tua, uma pessoa que se diz crente, casando com um não crente, se Paulo recomenda não fazer isso? Você está compactuando, o pastor está compactuando. Nesse caso aí de quê? Nesse caso, um exemplo, eu sou crente. Sou crente, congrego, leitinho, aí arrumo um cara do mundo, quero que o senhor me case. Qual é o certo? Não, filha, eu não vou abençoar uma coisa que a Bíblia diz que é jugo desigual. Não é difícil também? É difícil também. Não, é difícil porque você sabe o que vai dar lá na frente, né? Entendeu? Mas a pessoa quer insistir. Mas o pastor não tem culpa. O pastor não tem culpa. A decisão... Não tem uma base bíblica para isso. A decisão é da pessoa. Entendi. Não.
Mesmo se ele saber. Porque assim, ele vai adivinhar se o casamento vai dar certo ou não vai dar certo? Quantos casamentos de pessoas que casaram com incrédulo sofre, come um pouco de avamaçou e tudo, amém? Mas está casado, está 30 anos casado, 40 anos casado. Está convivendo, é verdade, né? Hoje em dia não. E aí tem outros também que você abençoa o casamento, os dois são crentes, direitinho e tal, e daqui a pouco está uma bagunça o casamento da pessoa. O pastor não tem culpa. Não tem como, ele está ali para abençoar, agora é a escolha da pessoa. Agora, é responsabilidade do pastor orientar, amém? Antes de casar, né? Na verdade, tem que orientar antes da pessoa arrumar, né? Porque depois que arrumou, a pessoa está tão enlaçada que ela fica cega, ela não vai dar mais ouvido para o que você fala. É verdade. Né? Está tão apaixonado que não dá ouvido para o que você fala. A paixão é mais forte do que... Né? Porque tem situações que você está vendo que está na cara que não vai dar certo. Vai dar certo. Né? Aí a pessoa casa, a gente aconselhou, falou que não ia dar certo, que negócio ela ia sofrer e tal. Aí a pessoa, para contrariar a gente, né, para provar para o pastor que ela estava certa, fica casada. Aguenta 5, 6, 7, 8, aguenta 10 anos, aguenta 12 anos. Aí quando você vai ver, o tempo passou, 20 anos depois, e aí, minha irmã, como é que está o marido? Tudo bem? Ah, pastor, não teve jeito. Tive que me separar. Aguentou 20 anos. Amém? Depois de 20 anos, que já não aguentava mais, já estava todo estragado já, amém? Aí separou. Tá entendendo? Tá? Tudo porque lá atrás não deu ouvido ao que o pastor falou. Né? Então, cada um é responsável pelas suas decisões. E todo mundo que toma decisão errada vai sofrer. Essa que é a verdade. Se a Bíblia está mandando casar irmão com irmão, crente com crente, né? A pessoa tem que procurar uma pessoa crente para casar. Amém? Tá? Uma pessoa crente para casar. Agora, se está no mundo já é diferente, né? Não tem esse estudo, não tem esse ensinamento. Então, quando ela vem para a igreja, ela vai vir já do jeito que está. Amém? E ali ela vai ter que se ajustar ao padrão da igreja, mesmo que o outro lado não queira. Amém? Tá? Que é o que Paulo fala aqui, ó. Se você está casado com uma pessoa incrédula, faça todos os esforços necessários para manter o seu casamento. Aí não adianta mais, né? Aí você tem que lutar pelo seu casamento, porque foi a pessoa que você decidiu casar. Amém? Eu já tive que responder uma pergunta dessa uma vez. Uma irmã estava passando uma luta com o marido e tal. Não foi esse caso não. Isso aí foi outro caso. Uma irmã veio perguntar para mim, estava indo com o casamento bem, direitinho, o marido não era crente, mas o marido era uma pessoa muito boa, né? O marido é uma pessoa muito boa, muito bacana, o marido de primeira qualidade, só não era evangélico, só não era crente, né? Tá? Tratava a irmã bem, deixava a irmã ir na igreja e tal, só que ela queria trabalhar mais na igreja, e ela tinha que atender o marido, e aquilo atrapalhava ela do que ela queria. Ela queria fazer muito mais do que estava fazendo, porque dentro do casamento é o que Paulo falou, amém? A pessoa fica limitada, ela tem que cuidar do casamento, né? E aí ela se converteu, né? Veio para a igreja e queria servir a Deus mais do que já estava servindo. Aí veio falar comigo, pastor, o senhor acha, o que o senhor acha? Eu acho que eu tenho que manter meu casamento? É tão difícil assim, eu queria servir mais a Deus, mas eu tenho que atender Ele e tal. Ele é uma pessoa boa, uma pessoa bacana, não me atrapalha em nada, mas é que eu queria servir mais. Eu falei, filha, você vai ter muito tempo para você servir, amém? Tá? Se ele é teu marido,
Agora que você tem que provar para ele muito mais de quando você não era crente. Quando você casou com ele, você não era crente. Ele também não. Amém? Ele casou com você, você não era crente. E você se converteu agora, no meio do caminho. Então não é porque você se converteu que você tem que largar o teu marido. Não. Pelo contrário, agora você precisa provar para ele que você está muito melhor de como você era antes de ser crente. Amém? Agora a tua principal missão é mostrar para o teu marido a mudança que Jesus fez na tua vida. Provando para ele que você ficou muito melhor. Amém? O trabalho da igreja, se você não fizer, outros vão fazer. Amém? E você faça até onde você pode fazer. Né? E essa irmã, mesmo com tudo isso, ela fazia muito mais do que irmãs que eram livres, né? Casado com crente, tinha todo o tempo, mas não tinha a mesma disposição que essa irmã tinha, né? Porque a questão de servir a Deus é a disposição, é o querer, amém? Tá? E se a pessoa é casada com um crente, e o crente é muito mais compreensível que o incrédulo na questão do serviço na igreja, ela tem todo o tempo do mundo para servir a Deus. E muitas vezes não quer servir a Deus. Aí, outra coisa que tem que tomar cuidado. Amém? Tá? Não coloque a culpa do teu casamento, amém? Na tua questão de servir a Deus. Tá? Não coloque a culpa no teu casamento, não. Tá entendendo? Não coloca a culpa no teu marido. Amém? Nunca coloca a culpa no teu marido, nunca coloca a culpa na tua esposa, tá? A respeito do servir a Deus, tá certo? Tenta o teu casamento em concordância com o teu marido, tá? Você procure tirar o tempo que você pode, não faça mais do que o teu marido ou a tua esposa concordou, amém? Tá? Se ele concordou com você ir no culto domingo e no culto de quarta, glória a Deus. Mas se ele não quer que você vá para o culto de quarta, paciência, vai para o culto de domingo. Amém? Entra num acordo. Tudo é uma questão de conversar. E nunca coloque a culpa no marido. É que nem trabalho. Ah, pastor, estou trabalhando muito. Ah, pastor, porque eu estou trabalhando muito. Ah, pastor, porque eu estou trabalhando muito. E você sabe que a verdade é outra. Amém? A verdade é falta de disposição. Porque, amém, o tempo que tem, que pode ir para o culto, fica com preguiça. Aí fica colocando a culpa no casamento. Ou colocando a culpa no trabalho. Amém? Aí o que acontece? Aí Deus tira a mão e permite que a pessoa perde o emprego, aí ela tem todo o tempo do mundo de servir a Deus. Nunca mais vai colocar a culpa no trabalho. Porque se o trabalho está trabalhando, vamos tirar o trabalho dela então. Amém? Se o problema é o marido, vamos arrancar o marido dela. Se o problema é a esposa, vamos arrancar a esposa dele. Né? É o problema, então nunca coloca a culpa. Amém? Nunca coloca a culpa. Tá certo? Isso é um problema sério, muito sério. Isso é uma questão espiritual, tá? Já vi muito isso acontecer, principalmente na questão de emprego, amém? Tá? Outra coisa, né, pastora Renata? Orar para Deus matar o marido, orar para Deus... mulher. Tem homem que é louco para que a mulher é boa, para que ele case com outro. Ah, tem muito homem, viu? Olha, a mulher também. Nós já vimos situação, amém? O cara chega para você, obreiro, hein? Obreiro da casa de Deus, amém? A mulher, ela não tinha a mesma disposição de servir a igreja que ele tinha. E ele queria que a mulher tivesse a mesma disposição que ele tinha, né? Então, ele vivia dizendo que a mulher era uma pedra de tropeço na vida dele.
Aí um dia ele chegou para mim e falou, pastor Valmir, eu tô orando para Deus matar minha mulher. Ah, por quê? Ele, Jesus. Ah, por que, porra? Rapaz, que negócio é esse? Orar para matar tua mulher? Tu agora é assassino, é? Não, tô orando para Deus matar, não eu, né? Eu falei, isso aí é oração de macumbeiro, meu Tem filho. que morrer ele, não a mulher. Isso não é oração de crente, né? Eu falei para ele assim, meu filho, tome cuidado, porque essa oração pode ter um efeito ao contrário, hein? Amém? Tu tá orando para Deus matar tua mulher, amém? E quem vai morrer é você, tá entendendo? E, irmãos, ele ficou com tanto medo que ele falou, pastor, aceitei o seu conselho, parei de orar para Deus matar minha mulher. Eu tô olhando minha mulher com outros olhos. Agora tá uma benção, tá uma benção. Então, Fala. o pastor, eu lembro de uma vez de um pastor que ele tá falando sobre esposo, né? Tava dando um conselho sobre o esposo para obreiros. Isso. Aí ele olhou assim e falou assim, irmão, se a tua esposa, você vê ela como, né, assim alguém que não é uma bênção na tua vida. Que te atrapalha, né? Que você diz que está atrapalhando na tua vida, o teu ministério. Ele falou assim, irmãos, tome cuidado, viu? Ore, entendeu? Ore. Por que você casou com ela se você tinha um chamado ministerial? Então, quem errou foi você, não foi a mulher que errou. Você que foi precipitado e escolheu essa mulher para você casar, sendo que você sabia que você tinha um ministério. Se você tinha, por que você não orou para Deus preparar uma esposa que amasse o ministério, que amasse o teu chamado, para que vocês fizessem a obra junto? Aí ele disse assim, ó, irmãos, interessante, o pastor estava falando assim, que quando Jó passou o que passou, ele perdeu todos os filhos dele. Mas Deus poupou a esposa de Jó, mesmo a esposa dele, falando aquilo que ela falou para ele. Não foi, amaldiçoa o teu Deus e morre. Talvez ela falou aquilo que não há de desespero, né? E Deus não levou a esposa de Jó, não. A mulher de Jó ficou com ele ali, não foi? Mas os filhos, Deus, né? Assim permitiu. E não matou a esposa de Jó. Foi. Entendeu? E eu já vi muita gente dessas passagens de pastor pregar, ensinar. Irmão, Deus podia ter levado a esposa de Jó. A mulher dele era uma bênção. Ela estava passando uma provação. Ela passando uma prova que eu digo assim. Estava debaixo de pressão. Ela não né? suportou aquilo. A mulher de Jó, tadinha. Então, entendeu? Estava passando, quer dizer, quem é que aguentou uma pressão daquela lá? Do marido sofrendo tudo, que diga assim, ela não tinha um entendimento. E o interessante é que ela continuou com ele. Continuou, que dias, mesmo ele em caco de telha, mesmo ele, né, se raspando com a telha, mesmo ele leproso, que não podia nem chegar perto, creio eu que ela ainda ajudava ele, ainda tratava as filhas. E Jesus renovou ela de tal maneira que ela deu outros filhos para Jó. Mais filhos, entendeu? E tem marido que é louco que a mulher morra para que ele vai fazer a obra do céu. Que isso? Tanto Jó como a mulher dele foi bênção, né? Foi bênção, tá entendendo? Porque ele ficou com ela até o final, ela ficou com ele até o final. Isso. Né? Agora, ela passou por uma pressão muito grande. Qual é a mulher que pressionada, debaixo de uma pressão, não vai falar algumas coisas a mais? Vai falar. O marido precisa compreender a situação da mulher e entender a pressão que ela está passando, né? Não chamar a esposa de endemoniada. Você não quer me ajudar no ministério? Você está atrapalhando o meu ministério? Que isso? Isso é muito errado. Amém? Agora, se converter. Em 1 Coríntios 7, 3 ao 5. 7, 3 ao 5. Vamos ler de novo, né? Porque é a última recomendação, né? É a última aplicação prática. Diz assim. A pastora Renata vai ler na linguagem antiga. 1 Coríntios 7, 3 ao 5. do 3 ao 5. Olha, grifa aí. Grifa esse texto aí, viu? Grifa esse texto aí. 7, 3 ao 5. 3 ao 5. O marido pague à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. Se você ler esse texto do jeito que está, dá para entender o quê? Só esse versículo aí. Porque ele tem que ser bom com ela, né? Deixa lá, que não é isso, a benevolência. Você vê o que é a linguagem antiga? A linguagem antiga, né? Olha o que diz aqui na linguagem moderna. O marido deve satisfazer
as necessidades conjugais de sua esposa. E a esposa deve fazer o mesmo por seu marido. Sabe quais são essas necessidades conjugais? Fazer o almoço, fazer a janta? Não. As necessidades conjugais é a relação sexual. É isso aí, né? Está explicando aqui. Ao versículo 4. Lê o 4 aí, Renata. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tendo na mulher. Sei que nem aqui, né? Na linguagem de hoje, ó. A esposa não tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim o marido. Da mesma forma, não é o marido que tem autoridade sobre o seu corpo, mas sim a esposa. Quer dizer, se o marido chegar e dizer, hoje eu quero, a mulher tem que estar pronta. Se a mulher dizer, hoje eu quero, o marido tem que estar pronto. Né? Nada de ficar forçando barra, né? Exatamente. Falar com sabedoria sem... Né? Versículo 5. O 5. Mas não vos defraudeis um ao outro, senão por consentimento mútuo, por algum tempo, para vos aplicardes à oração. E depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás vos não tente pela vossa incontinência. Não privem um ao outro de terem relações, a menos que ambos concordem e abster-se da intimidade sexual por certo tempo, a fim de se dedicarem de modo mais pleno à oração. Depois disso, unam-se novamente. Por quê? Para que Satanás não os tente por causa de sua falta de domínio próprio. Amém? Tá? Se a mulher não quiser te ver, não quer, o homem ou a mulher não quiser ter uma surpresinha ruim, amém? Não negue para sua esposa ou para o seu marido a relação sexual. Amém? Pode entrar no meio. Tá? Porque se você negar, ficar aí, cheio de historinha, fazendo o corpo, tá? do corpo mole, ele ou ela, né? Tá? Perigoso. Olha, você corre o risco seríssimo. Corre o risco. Corre o risco seríssimo. Não brinca não, porque tá? tem um monte de gente aí. Ah, pastor, o que eu faço? O que eu faço se o meu marido não tem demonstrado que não está tendo vontade de se relacionar comigo? Conversa com ele. Né? Ele está me traindo? Será que isso não é motivo de me trair? Não. Tá? Às vezes o marido está com um problema. Isso. Tá bom? Problema físico, problema emocional. Não tá bem, verdade. Tá bom? Eu não vou generalizar, nem dar uma idade exata, porque eu não sou médico, nem entendo de corpo. Tá? Amém? Mas toda mulher e todo homem que são casados e tem mais de 40 anos, já tem que começar a prestar atenção nisso. Tá? O corpo já não é mais o mesmo. Amém? Já não é mais um menino, já não é mais uma menina. Tá? Já diminuiu já testosterona que fala, né? Do homem. Já diminuiu, já não é mais o mesmo. Então, agora, tem que estar sempre dialogando, sempre conversando. E não ficar muito tempo sem ter nada, porque é perigoso o diabo entrar no meio e depois fica que nem dois estranhos dentro de casa. Exatamente. Né? Ah, mas isso pra mim não é esse segundo. Eu não faço questão. Mas o teu marido faz. Mas a tua esposa faz. E você tem que dar satisfação para ele. É isso aí. Tá? Perigoso. Não adianta querer fugir. Tem que. O marido tá com problema, não pode ter vergonha. Tem que abrir o jogo. Tem que falar a verdade, cara. Não tô legal, não tô bacana. Eu tô com muita coisa na cabeça, não sei o que é. Entendeu? Tá? Meu corpo não está correspondendo. Tá? Então, tudo tem solução. Tem que conversar. Tudo tem solução. Tem que conversar. Amém? Tá? Sexo é para dentro do casamento. Nunca fora.
Amém? Nunca foram. Pessoal, foi bom estar com vocês aí essa semana. Terminamos mais um capítulo de Coríntios. Muito obrigado pela